2 mísseis iranianos de ogivas pesando centenas de quilogramas atingiram o solo a apenas 2.000 metros do reator nuclear mais secreto do mundo, o centro de Dimona, onde Israel guarda o que nega possuir. Sentiu o tremor do impacto. Um prédio de 3 andares desabou. Incêndios explodiram em apartamentos residenciais. Crianças foram retiradas dos escombros com ferimentos graves de estilhaços. E enquanto as sirenes ainda soavam sobre Dimona, o mesmo Irã apontava mísseis balísticos de longo alcance para o meio do Oceano Índico, com uma precisão que, no papel, ele simplesmente não deveria ter. O mundo acordou diferente hoje. Saudações, companheiros. Em menos de 24 horas, o conflito entre Irã e Israel cruzou uma linha que analistas de defesa acreditavam ser intransponível. E as próximas 48 horas podem redefinir o equilíbrio de poder no Oriente Médio, e muito além dele. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Mas o que as câmeras de Israel não mostraram foi o que aconteceu simultaneamente no meio do Oceano Índico. O Irã revelou uma arma que, no papel, ele nem deveria ter. E a origem da tecnologia desse disparo aponta para um aliado que muda o jogo para os Estados Unidos. Você vai entender isso neste vídeo. E quando entender, vai querer assistir de novo. Vamos aos fatos. No sábado, 21 de março, mísseis balísticos iranianos ultrapassaram os sistemas de interceptação israelenses e atingiram diretamente as cidades de Dimona e Arad, no sul do país. O porta-voz militar israelense confirmou que os sistemas de defesa aérea foram ativados e falharam. Em suas próprias palavras, os interceptores foram lançados, mas não conseguiram atingir as ameaças. 2 impactos diretos, com ogivas de centenas de quilogramas cada. O número de feridos chegou a quase 200 pessoas, 11 delas em estado grave, incluindo uma menina de 5 anos e um menino de 12 anos com ferimentos de estilhaços. Em Dimona, pelo menos 3 pontos de impacto distintos foram identificados ao longo da cidade. Um edifício escolar desabou. Incêndios se espalharam por apartamentos residenciais. Moradores relataram ouvir ao menos 8 alertas ao longo do dia, indo e voltando para os abrigos. Em Arad, uma cidade vizinha, um míssil atingiu diretamente um prédio residencial, deixando dezenas de pessoas presas nos escombros. A polícia montou operações de busca noturna, usando tecnologia e equipes físicas para confirmar que ninguém havia ficado para trás. O porta-voz do exército israelense foi cuidadoso ao tentar minimizar o impacto estratégico. Afirmou que os mísseis utilizados não eram de um tipo especial ou desconhecido. Mas essa declaração, na prática, torna o episódio ainda mais grave. Se o Irã consegue superar os sistemas de defesa israelenses com armamento convencional, equipamentos que não são novidade. Então, o que impede um ataque de maior escala com tecnologia mais avançada? Aqui é onde a análise precisa parar por um momento. Dimona não é uma cidade qualquer no sul de Israel. É o endereço do Centro de Pesquisa Nuclear Negev, inaugurado em 1958, construído em segredo, com assistência técnica francesa, e nunca declarado oficialmente como instalação de armamento nuclear. Israel adotou décadas atrás uma política que analistas chamam de ambiguidade deliberada. Nem confirmar, nem negar a existência de armas nucleares em seu território. A inteligência ocidental, no entanto, estima que o país mantém entre 80 e 400 ogivas armazenadas na região do Negev. A Agência Internacional de Energia Atômica informou não ter recebido nenhuma indicação de danos ao centro de pesquisa, e que nenhum nível anormal de radiação foi detectado na área. Isso é tecnicamente tranquilizador, mas estrategicamente, o ponto central não é o que foi destruído, é o que o Irã demonstrou que consegue alcançar. Mirar nas cidades ao redor de Dimona é, na linguagem da guerra, uma mensagem sem palavras. Sabemos onde você guarda o que não admite ter. O parlamentar iraniano responsável pela segurança nacional foi cirúrgico em sua declaração após os ataques. Se Israel não consegue interceptar mísseis na área mais protegida do país, isso é operacionalmente um sinal de que o conflito cruzou para uma nova dimensão. E então chegamos ao dado que nenhum analista conseguiu ignorar. Na mesma janela de 24 horas, o Irã lançou mísseis balísticos em direção à base militar de Diego Garcia, a instalação conjunta dos Estados Unidos e do Reino Unido, localizada no Oceano Índico. Os mísseis não acertaram o alvo, mas o simples fato de que foram disparados já reescreve o mapa das ameaças globais de forma permanente. Diego Garcia fica a mais de 4.000 quilômetros do território iraniano. Antes do início deste conflito, autoridades iranianas declararam publicamente que mantinham o alcance de seus mísseis intencionalmente abaixo de 2.000 quilômetros. 2.000. Diego Garcia fica a mais do dobro dessa distância. O blefe de Teherã acabou. Ou o Irã desenvolveu e escondeu capacidade de alcance duplicado enquanto sentava à mesa de negociações nucleares com o Ocidente.
Se o Irã consegue tocar Diego Garcia, ele consegue tocar Roma, Berlim e Londres. Isso não é especulação, é geometria. E agora vem a camada que torna tudo ainda mais complexo. Analistas de defesa ouvidos pela imprensa norte-americana levantaram uma questão direta. O Irã não possui satélites com capacidade suficiente para rastrear alvos com precisão no Oceano Índico. A inteligência de alvejamento necessária para esse tipo de disparo precisa vir de fora. Segundo fontes familiarizadas com relatórios de inteligência ocidental, a Rússia está fornecendo ao Irã informações de localização e movimentação de tropas e navios norte-americanos. Não se trata de um ataque, trata-se de um padrão. E esse padrão tem dois autores. O paralelo histórico mais próximo é outubro de 1973. Durante a Guerra do Yom Kippur, com as forças israelenses encurraladas em duas frentes simultâneas, a primeira-ministra, Golda Meir, ordenou em segredo a preparação das ogivas nucleares israelenses, como opção de último recurso. O mundo nunca soube disso em tempo real. Décadas depois, documentos desclassificados revelaram o quanto o planeta esteve perto de uma escalada sem retorno naqueles dias. O que está acontecendo agora tem uma diferença fundamental em relação a 1973. Desta vez, as duas partes estão mirando publicamente em instalações nucleares uma da outra. E o mundo está assistindo. A resposta dos Estados Unidos veio rápida e com linguagem de ultimato. O presidente norte-americano Donald Trump publicou uma ameaça direta. Se o Irã não reabrir completamente o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas, os Estados Unidos atacarão e destruirão as usinas de energia iranianas, começando pela maior delas. O Irã respondeu de forma imediata. Caso a infraestrutura de energia iraniana seja atacada, toda a infraestrutura de energia pertencente aos Estados Unidos na região será destruída de forma irreversível. Agora pause aqui e entenda o que isso significa na prática. Quando o Estreito de Hormuz fecha, o mundo para. O tráfego diário de navios no estreito caiu quase a zero nas últimas semanas, depois de registrar mais de 120 passagens por dia no início do ano. O barril de petróleo tipo Brent chegou a $112, e esse é apenas o começo. Se os Estados Unidos cumprirem a ameaça de destruir as usinas iranianas, o preço do frete do seu supermercado e o valor da bomba do posto de gasolina vão refletir isso em menos de 72 horas. Não é uma crise diplomática distante. É um assalto direto ao seu poder de compra. Do ponto de vista militar, o conflito está se organizando em fases visíveis. Na primeira fase, o Irã operou por meio de proxies. O Hezbollah no norte de Israel, os Houthis no Mar Vermelho, as milícias iraquianas em território regional. Essa fase durou semanas e gerou desgaste, mas manteve uma distância de plausível negação entre Teherã e os ataques. Na segunda fase, o Irã passou a atacar diretamente, com mísseis balísticos disparados de seu próprio território em direção a Israel e agora em direção a bases norte-americanas. Esta fase está em curso agora. A terceira fase, que analistas descrevem como o limiar que ninguém quer cruzar, envolveria guerra regional total, com participação direta das forças militares norte-americanas em território iraniano, e o risco de que instalações nucleares se tornem não apenas alvos simbólicos, mas alvos reais de destruição. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, general Eyal Zamir, afirmou que a campanha está na metade do caminho. Se isso é verdade, a segunda metade ainda está por vir. Os movimentos diplomáticos acompanham a escalada. Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete e da União Europeia emitiram uma declaração conjunta exigindo a cessação imediata e incondicional dos ataques iranianos contra aliados no Oriente Médio. A declaração condenou os ataques contra civis e infraestrutura em países como Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Iraque. A Arábia Saudita expulsou o adido militar iraniano de seu território. O Catar fez o mesmo dias antes. A coalizão árabe que o Irã julgava poder fragmentar está se consolidando contra Teherã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu usou os ataques a Diego Garcia como argumento diplomático direto com os europeus, argumentando que mísseis com esse alcance podem atingir capitais europeias. Não foi uma afirmação retórica, foi uma afirmação geográfica, e os dados confirmam. O que devemos observar nas próximas 48 horas é precisamente a sequência dessas três variáveis. Primeiro, os Estados Unidos vão de fato atacar as usinas de energia do Irã? Trump fixou um prazo. Prazos presidenciais têm um histórico complicado nesta região. Cumpri-los significa escalar para um nível de destruição de infraestrutura que o Ocidente evitou até agora. Não cumpri-los significa enviar ao Irã o sinal de que as ameaças norte-americanas têm prazo de validade. Segundo, qual será a resposta israelense direta ao ataque sobre Dimona?
Netanyahu prometeu golpear os inimigos em todas as frentes. O gabinete de segurança se reuniu em sessão de emergência durante a noite. A Força Aérea israelense já conduziu ataques noturnos sobre Teherã, mirando instalações de desenvolvimento de armamentos. Mas um ataque à altura do que foi feito em Dimona, uma cidade que abriga o coração nuclear do país, pode exigir uma resposta de escala diferente. Terceiro, o Irã vai escalar além dos mísseis balísticos convencionais. A divulgação da capacidade de alcance de 4.000 quilômetros foi uma escolha deliberada de Teherã, não um vazamento acidental. O Irã quer que o mundo saiba que sua capacidade de ameaça se expandiu. A pergunta que permanece sem resposta é: até onde vai essa expansão? A administração norte-americana, segundo fontes ocidentais, estuda ativamente métodos para proteger ou extrair materiais nucleares iranianos. Um sinal de que Washington considera seriamente o risco de que o conflito resulte em uma situação de proliferação nuclear descontrolada. Analistas são precisos: o campo de batalha está se expandindo geograficamente. E quando isso acontece, o controle da escalada, que os norte-americanos dizem buscar, se torna progressivamente mais difícil. Novos locais se tornam vulneráveis, novos atores entram no cálculo, novas alianças se formam às sombras. O Irã não está tentando vencer uma guerra convencional, está tentando mudar o custo da equação. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro, surge um novo risco à vista. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.